Então, ele trouxe um quadrinho, né? As empresas privadas e as empresas estatais. Então, tanto as ações de publicidade, de propaganda e os contratos de patrocínio, eles buscam o quê? Algum tipo de retorno positivo, algum tipo de ganho de imagem para a empresa, e o resultado desse ganho de imagem, ele pode ter uma escala de prioridades que é bem diversa, né? Bem plural. Ele pode ser a curto ou a longo prazo, ele pode ser a melhoria da imagem institucional, ele pode ser o reconhecimento da marca, ele pode ser um simples aumento de vendas, o reposicionamento de um produto. Então, por diversos motivos, as empresas elas buscam trabalhar a questão da imagem, né? Então, na legislação, eu não vou entrar muito especificamente em contratos de publicidade e propaganda, porque não daria tempo, é uma série a legislação é uma coisa um pouco mais complicada, mas tem uma classificação que eu acho que é um pouco pertinente aqui, é se o tipo de ação ela é mercadológica ou se ela é institucional. Isso vai ter uma diferença grande, por exemplo, em matéria de direito eleitoral, com proibições, né, que as empresas estatais, em período eleitoral, numa data determinada, elas não podem veicular publicidade institucional, só podem veicular a tal da publicidade mercadológica. Só que é difícil, às vezes, você diferenciar o que é uma e o que é outra. Algumas coisas são muito simples, né? Cartão Ourocard do Banco do Brasil parcela suas compras em 10 vezes. É a clássica publicidade mercadológica. Agora, a institucional é quando você fala do papel da empresa para o desenvolvimento do país, uma coisa desse tipo, ela já fica numa zona mais difícil. O patrocínio também, porque ele pode, às vezes, ter uma função predominante mercadológica, que é essa de aumentar a venda, por exemplo. Olha, eu patrocino um circuito bebê de vôlei de praia, porque eu quero que a minha marca seja vista e aumente, né, o meu público aqui de consumidores. Ou você pode ter patrocínios que tenham um pouco mais essa ideia institucional de melhorar a imagem da companhia junto aos seus públicos de interesse. Então, não é à toa, por exemplo, que em determinadas ações de patrocínio, você tem a logomarca da empresa, o logotipo, o nome, e ao lado da marca do governo federal. Você tem toda uma regulação de como você tem que usar essa marca, né? É um tamanho tanto por tanto, você tem que ter um slogan embaixo ou em cima. Numa propaganda puramente mercadológica, quando a gente vê a propaganda da Petrobras, abasteça nos postos Petrobras, gasolina grid, você não vê marca do governo federal ao final dessa ação. Mas se a Petrobras patrocinar o Festival do Rio de Cinema, nos folders, vem ao lado da marca Petrobras, vem a marca do governo federal. Isso é uma imposição legal, né? Num decreto, que daqui a pouco a gente vai mostrar. Então, dentre esses vários objetivos, em algum momento realmente vai estar a ideia de lucro, sim, porque a empresa privada ela quer criar uma associação positiva entre a sua marca e a instituição, o evento ou a obra patrocinada, né? Para aumentar suas vendas, para crescer o público-alvo, para lançar um novo produto. Então, para essa empresa 100% privada, essa questão é mais simples, porque não tem que resolver, por exemplo, se a ação mercadológica é institucional, ela não tem que submeter toda essa ação a um órgão central do governo, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ela tinha status de ministério, aí com essa reforma, mini-reforma, ela não digo que foi rebaixada, mas ela continuou sendo secretaria, né? Então, por exemplo, o McDonald's, se ele faz uma promoção na televisão no McLanche Feliz, ou se ele fala que ele está ajudando as crianças com câncer, isso não vai ter nenhuma consequência, né, para o direito, nem para o direito administrativo, nem para o direito eleitoral, né? Então, essa relação de lucro, ela fica talvez um pouco mais próxima quando a gente fala de propaganda, e na questão do patrocínio ela pode estar mais próxima ou não, né? Porque embora você tenha essa finalidade sim, de lucro ou de valorização da marca, mas ele não é um fim em si mesmo, né? Você não consegue atingir de forma mágica nas atividades de patrocínio. Então,
se a empresa privada ela pode sim ela visar o público-alvo de uma maneira imediata, anunciando um produto ou um serviço, ou ela pode reforçar esses laços com esses públicos de interesse, patrocinando um projeto de natureza social, por exemplo. Então, o mesmo acontece com as empresas estatais. A diferença que talvez exista seja de grau, porque ela atende esses públicos de interesse, e um desses públicos é o Estado, né? Ela atende a comandos constitucionais. Não é que a empresa privada não deva seguir os comandos constitucionais, mas quando você trata, por exemplo, de direito à cultura, você vai ter toda uma diretriz e princípios que devem ser seguidos, a princípio, por todos nós, mas que algumas coisas são mandatórias, né, para os integrantes da administração pública. Pode passar. Então, o que eu estava acabando de falar, além disso, a gente não consegue, por mais que a gente tenha no puro campo do direito essa classificação, olha, a empresa pública, a sociedade de economistas, elas integram a administração indireta, elas são entes com autonomia. Para essa questão da imagem, você não tem como dissociar a imagem da empresa estatal do ente que a criou. Você associa duplamente ao Estado, lato sensu, associa também às políticas de governo. Então, você não tem como fazer essa dissociação, né? A diferença é que o atuar das empresas nessas ações, ele tem um viés social mais forte, o que não significa que ela não vai também, por vezes, patrocinar ações que visam o lucro imediato, né? Então, você tem que fazer essa conciliação, né? Então, a empresa ela tem, sim, um grau de liberdade para escolher o que ela vai patrocinar. Então, uma das coisas que a gente vai acabar falando é da dificuldade, da inexigibilidade de você licitar isso daí, porque ela parte desses critérios corporativos, de governança, para escolher o que ela vai patrocinar, onde que a marca dela precisa estar mais forte ou não, e você não tem uma maneira assim objetiva de obrigar ela a fazer um contrato de licitação, principalmente quando envolva questão artística, né? Mas ela tem, além, a par dessa liberdade, uma vinculação muito forte com a necessidade de cumprir alguns valores constitucionais, né? Outro ponto importante é a atuação dela de acordo com o princípio de subsidiariedade. Por quê? Isso eu já fiz alguns estudos. Se a gente olhar no Ministério da Cultura, nas secretarias estaduais, você tem uma dupla concentração em projetos que são patrocinados, né? Você tem grandes patrocinadores, incluindo estatais ou algumas empresas, normalmente sociedades anônimas, patrocinando um número restrito de atividades, normalmente aquelas com maior visibilidade, por exemplo, filmes que a gente chama de blockbusters, né? Então você tem essa concentração, pouca gente captando, e também uma concentração geográfica muito grande, principalmente na região sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, na região sul. Então, regiões com maior mercado consumidor, com produtos de mais apelo, né? Isso que eu falei, de filme, grandes festivais, shows, eles acabam sendo privilegiados. Aí tem uma similitude com o exemplo da Cláudia, do posto de gasolina, que é colocado numa região mais inóspita, né? Mas para atender algum tipo de interesse. Isso acontece, de certa forma, com as diretrizes do Estado, que acabam sendo captadas, né, pelas empresas estatais. Então, por exemplo, busca-se, isso tem em texto legal, tem em decreto, aí cada Secretaria Estadual de Cultura, quando vai fazer sua lei de incentivo fiscal, coloca alguma coisa, mas muitas vezes não densifica, que é a ideia de regionalizar a produção. Então, eu uma vez fiz um estudo, que aqui no Rio de Janeiro, no noroeste fluminense, região ali de Itaperuna, divisa com o estado de Minas, né, que é a região que tem o PIB mais baixo do estado, acho que não chega a 0,5% do PIB do estado do Rio. Só que ela recebeu, em matéria de patrocínios
via lei de incentivo fiscal 0,2%. Então, ainda era assim, se a região é mais pobre, ela tinha que, no mínimo, receber proporcionalmente mais para poder se desenvolver. Então, não, ela já era mais pobre, era menos populosa e recebeu ainda menos, comparando com o Rio de Janeiro capital, que fica com quase todos os recursos. Então, a ideia de subsidiariedade é essa, assim, que caberia às empresas estatais atuar, muitas vezes, nesses vácuos, né, em que o patrocinador puramente privado, ele não se interessa, porque pode ser que para aquele local ele realmente só esteja se interessando pela questão do lucro, né? E a empresa estatal ela vai atuar seguindo alguns comandos, né, ligados ao direito à cultura, como o acesso aos bens, a redução de desigualdade, valorização do patrimônio plural. Pode passar. Então, agora numa parte mais procurando compreender que tipo de apoio, o que fundamenta, o que leva as empresas estatais a patrocinarem determinados eventos, como que elas entram em sintonia com o direito constitucional à cultura, né? Você tem o Sistema Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Cultura, que foram criados pela Lei 12.343. Então, fazendo um rápido panorama dessa lei, pode dar uma passadinha. Na Constituição de 88, a gente teve um grande avanço em matérias de políticas culturais, nos artigos 215 e 216. Então, falando um pouco sobre o próprio conceito de cultura, né? Antes, tinha essa ideia de que da cultura como produto apenas, produto artístico, né? Como produto final. Esse é um conceito de mercado. Um conceito mais antropológico de cultura, você leva em conta as diversas manifestações do cotidiano da sociedade. Então, você entra, aí está incluído a manifestação popular, as manifestações populares, os modos de ser, os costumes dos diversos grupos étnicos que compõem a sociedade. Então, a Constituição Federal ela acabou incorporando essa visão que é mais ampla de cultura, né? A gente tem a visão do leigo, né, de que, olha, essa música é muito ruim, isso não é cultura. Assim, a ideia mais ampla de cultura, ela não faz esse julgamento de conteúdo artístico ou estético, entendeu? E a Lei 12.343, ela segue esse viés. Então, eu não vou ler todos os incisos, né? Mas questões que aparecem na Constituição, como direito à memória, direito de todos à arte e à cultura, com a ideia de você democratizar o acesso. Então, essa democratização do acesso ela vai aparecer depois nos textos infralegais, nessas ações de patrocínio, que normalmente exige que o projeto ele tenha um valor acessível ao público. Ele pode até não ter um valor acessível. Você pode patrocinar uma ópera que o ingresso custa R$300, mas existe uma priorização para aprovação de projetos em que você disponibilize, por exemplo, algum tipo de cota, que você realize também algum tipo de ação transversal à própria atividade cultural que está ali. Então, pode ser um curso, pode ser alguma coisa de formação de público. Então, essa Lei 12.343 ela foi um grande avanço, porque logo após a Constituição, toda essa ideia de você valorizar a diversidade étnica, de você compreender as diversas formas de expressão cultural, ela ficou meio que esmaecida, principalmente no início dos anos 90, com o governo Collor, né? Acabou-se o Ministério da Cultura, acabou o Embrafilme, essa ideia do Estado patrocinar qualquer coisa, isso foi colocado completamente para escanteio. Alguns anos depois, chegou-se assim, a um modelo intermediário, que é a ideia dos incentivos fiscais. Na verdade, com o incentivo fiscal, o Estado também deixa um pouco de atuar diretamente e passa a regular, transferindo, de certa forma, para a atividade privada esse fomento à cultura. A atividade privada ela recebe um benefício, a empresa, e o Estado fica meio que de fora, regulando, fiscalizando, né,
a obtenção desses recursos. Pode passar. Então, esse Plano Nacional de Cultura, ele traz uma série de objetivos. Pode ver que muitas questões que são vetores importantes da responsabilidade social das empresas, elas estão presentes ali, né? Sustentabilidade socioambiental, o reconhecimento das expressões tradicionais do direito das comunidades, estimular a presença da arte no ambiente educacional. Então, esses objetivos, assim, também, densificando o que diz a Constituição, também foi um passo muito importante, né? Então, na verdade, você tem essa dupla convivência e você tem críticas, no sentido jurídico mesmo, dos dois lados, né? De um lado, a questão da eficiência ou do desperdício de dinheiro público, que isso seria, né, nocivo. Pensar, por exemplo, por que as empresas patrocinam encontros de palhaço. Dá uma passadinha, deixa eu ver se vai aparecer. Pode passar mais um. Por que elas patrocinam determinados eventos e não outros, né? Então, a pergunta que sempre vai ficar é essa: como é que você mede o ganho de imagem, né? Então, esse exemplo de clubes de futebol, ele é mais ou menos emblemático, né? Não sei se vocês sabem, teve eu não sei se é um cidadão, se é um torcedor, se é um político, ele ajuizou uma ação questionando o patrocínio da Caixa Econômica Federal a uma série de clubes de futebol, tendo como argumento a violação do artigo 37. Então, você pode perguntar, por exemplo, por que não sei porque faltou o logotipo ali no Flamengo. Por que a Petrobras, a Caixa Econômica, patrocina o Corinthians, o Flamengo, o Figueirense, e não o Palmeiras e o Fluminense, né? Então, tem essa questão de valorizar a marca. No caso da Caixa Econômica, que ela é uma empresa, apesar de ser uma empresa 100% pública, ela atua oferecendo bens e serviços no mercado. Você teria uma justificativa bastante razoável para permitir com que ela faça esse tipo de ação. Uma que talvez, não sei se tem alguém aqui que é da Eletrobras ou é vascaíno. Tem algum vascaíno que não? No caso da Eletrobras, por exemplo, você já cairia numa zona um pouco mais difícil, porque, apesar de ser uma sociedade de economia mista, ela não atua em regime oferecendo produtos ao consumidor final. Ela oferece um serviço, um produto, mas essa ideia do patrocínio como algo mercadológico para o público em geral, ela fica um pouco mais difícil. Você poderia pensar na ideia de responsabilidade social, mas aí ela poderia patrocinar eventos de natureza social, e não necessariamente um clube de futebol. Então, talvez você poderia pensar nessa associação, talvez seja que justifique, né, de uma empresa estatal com a própria imagem do Estado, com a ideia de você fomentar o esporte. Esse exemplo da Eletrobras, que eu acho que ele fica um pouco nessa zona de um questionamento maior do que... A questão não é qual clube, se é o clube X ou Y, né? Desses critérios de como que você faz esse tipo de patrocínio. Pode passar. Então, como eu falei da subsidiariedade, que tem a ver um pouco com a ideia de ação afirmativa, de você procurar trazer a determinados públicos que não teriam acesso a bens culturais, esse tipo de bem. Então, nos editais, nas regras para você estabelecer patrocínio, muitas vezes você tem que fazer algum tipo de medição, saber se não é a questão do público só atingido, como que você vai pontuar para selecionar esses projetos. São questões muito técnicas, não tem muito a ver com direito, mas um dos pontos, que é como se fosse feito um ranking
de qual projeto vai ser ou não escolhido, um dos pontos é aquele que leva acesso à cultura a determinados locais ou públicos que não teriam esse tipo de acesso. Então, se eu for patrocinar uma escolinha de artes em Rondônia, o meu projeto tem chance de ser melhor pontuado do que uma escolinha de artes no Rio de Janeiro. Esse é um exemplo que eu trouxe, que eu observo de como há essa dificuldade das pessoas em compreender essas questões que eu falei, de subsidiariedade, de ações afirmativas. Então, questiona-se, por exemplo, qual seria o lucro, qual seria o ganho de imagem em patrocinar encontro de palhaços. Quando eu fui no Google para ver alguma imagem para ilustrar, eu vi que eram vários encontros de palhaços, sempre tendo alguma... Ele está muito pequenininho, né? Eu já vi que teve do estado de São Paulo, Correios, a própria Petrobras. Então, se você for pensar numa eficiência puramente econômica, o que leva uma empresa dessas a patrocinar um evento, que é um evento de pequeno porte, que não é divulgado pela mídia? A resposta vai estar justamente nesse cumprimento desses valores, né, constitucionais. Então, existe, olha, a gente ouve esse tipo de argumento, inclusive de advogados, né? Isso aí é feito sem nenhum controle, ela faz o que quiser com o dinheiro, e por isso que ela patrocina esse tipo de evento, porque se fosse uma coisa séria, ela não ia patrocinar encontro de palhaço. Na verdade, você tem muitos controles, vou falar rapidamente sobre eles, para não estourar o tempo. Então, você tem controle do MINC ou das secretarias de Estado, quando o caso for de incentivo fiscal. Você tem controle do MP ou do TCU, quando for o caso de uma irregularidade que for denunciada. E você tem principalmente o controle da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, né? Então, existe um sistema público, que é o SICOM, que é o Sistema Integrado de Comunicação, que ele congrega todos os órgãos, todos os entes, todas as empresas estatais. E você tem a SECOM como órgão central. Vamos ver se vai falar da SECOM aí. Pode passar mais um. Então, esse decreto 6555, ele cria a SECOM e coloca quais seriam as diretrizes das ações de comunicação do governo. Essas diretrizes, elas praticamente replicam aquelas que a gente apresentou antes da Lei 12.310. Acho que o texto até aí ele é replicado na íntegra, né? Pode passar. E a instrução 9 da SECOM, que ela traz alguns conceitos importantes, interessantes, né? O que é o contrato de patrocínio, que é uma ação de comunicação que se realiza por meio da aquisição de direito de associação de marca ou de produtos a um projeto de iniciativa de terceiro. E por que patrocinar? Tudo isso que eu já vinha falando, né? Ampliar público de interesse, divulgar marca, produto. E a questão de você sindicar, de você licitar. A ideia de patrocinar, ela está muito ligada à conveniência e à oportunidade. Então, e o contrato de patrocínio em si é um instrumento típico de direito privado, ele não traz nenhuma grande novidade em relação a outros tipos de contrato. Pode passar. Então, uma das regras principais da instrução 9 é a obrigatoriedade de você remeter todos os tipos de contrato de patrocínio para aprovação da SECOM, à exceção daqueles que têm um valor muito baixo, que é de R$20 mil atualmente. Então, todas essas diretrizes, elas são válidas para a administração pública. Pode passar. Então, você tem uma série de requisitos, uma série de regras que têm que ser seguidas, né, na apresentação dos projetos. Então, eles vão ser julgados pela SECOM. Eles têm que ter um critério de proporcionalidade, eles têm que ser bem justificados. Então, esse dever de informação que o gestor, né, da empresa tem que ter, ele também está presente nessa questão dos patrocínios. Você até tem liberdade para patrocinar em tese o que você quiser, desde que você justifique, segundo esses critérios estabelecidos nessa regulação, ou de responsabilidade social, ou de imagem, o porquê que você está fazendo aquilo, né? Você tem que ter também uma proporcionalidade entre aquilo que você patrocina. Então, você não analisa o patrocínio isoladamente, você analisa no bojo do seu orçamento
em comparação também com as outras estatais. Então, um exemplo que você poderia medir, né? O exemplo é fictício, tá? Você pode patrocinar, por exemplo, o desfile das escolas de samba e as escolas de samba com valor, por exemplo, de 10 milhões de reais. Como é que você vai medir se esse valor é alto ou não? Se esse valor está razoável ou não? Você pode, por outro lado, com um orçamento muito menor, patrocinar o desfile das escolas do Grupo C, na Intendente Magalhães, com valor de 100 mil reais. Aqui você está buscando imagem, você está buscando ter a sua marca exposta para milhões de pessoas no mundo inteiro. Ali você está buscando uma ação de valorização da cultura, que vai ter, sim, um efeito positivo, mas é uma ação que não segue a mesma lógica do desfile na televisão. Então, você vai questionar, por exemplo, a moralidade ou a impessoalidade naquele patrocínio ali, se, ao contrário, esse mesmo desfile simples tivesse um patrocínio de 7, 8 milhões, aí você teria essa relação de desproporção dentro do próprio sistema que a companhia, né, que as empresas buscam aprovar. Então, você tem assim um núcleo de difícil sindicância que diz respeito a esse mérito artístico-cultural dos projetos, que é o quê? O reconhecimento ou não do público, é o valor que se paga. Então, por isso, nessa instrução normativa, você diz que, ao contrário de contratos de obras, de serviços, você não presta contas de tudo o que você fez, de tudo quanto a nota fiscal, do que você gastou. A prestação de contas, ela se dá comprovando que o projeto funcionou, que o projeto teve início, meio e fim, e que você cumpriu as contrapartidas, que é a parte contratual mais importante nesse tipo de relação. Então, houve a exibição da marca? Sim. Houve a distribuição daqueles bens culturais como estava previsto no contrato? Sim. Então, o contrato foi cumprido, né? Então, para ir encerrando, o que a gente destaca, né? Se as empresas elas atuam num ambiente de negócio privado, o contrato de patrocínio ele é um meio de buscar essa valorização da marca, né? E seria antisonômico que um outro concorrente 100% privado pudesse fazer uma série de ações para valorizar a sua marca e a empresa estatal não pudesse fazer esse tipo de ação. Então, no caso da Petrobras, por exemplo, né, se ela fosse impedida de realizar essas ações e o concorrente dela, uma outra empresa, Shell, Exxon, não sei, pudesse agir livremente com esse tipo. Você estaria até ferindo aquelas coisas do artigo 170, 173, que você, né, não estaria dando o mesmo tratamento. Uma poderia investir o quanto quisesse com imagem e a outra ficaria tolhida, né? Então, se a gente busca eficiência, a gente não pode abrir mão desse tipo de contratação. Então, acaba que aqui nesses contratos você tem 3 tipos, né, de características, né? Você tem esse ambiente puramente privado e a relação entre patrocinador e patrocinado é uma relação obrigacional muito clara de direito privado. Você tem esses princípios de natureza pública que também inspiram as empresas privadas nas ações de responsabilidade social e também esse controle da administração pública, porque ele tem que seguir as diretrizes do Estado, ele tem que se subordinar à Secretaria de Comunicação. Então, o desafio é compreender como é que é possível você conviver com ações de patrocínio que você realmente visa o lucro, que você visa um resultado positivo e eficiência, com outros fins de natureza social que podem não significar, num primeiro momento, um lucro financeiro. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, entende que, sempre que for possível, você tem que necessariamente priorizar o patrocínio via lei de incentivo fiscal. Porque ele pensa o quê? Na eficiência puramente contábil, puramente econômica. Mas pode ser que, no caso concreto, seja preferível, por algum motivo, algum outro motivo estratégico corporativo, você não investir no patrocínio com incentivo fiscal. Então, essa lógica, né, de buscar o interesse público, você conjugar, você compreender o que é o interesse público no cumprimento desses direitos de acesso à cultura, você tem esses 2 pontos que não são excludentes um do outro, né?
Então, ora você pende para um lado mais de mercado e ora como um instrumento de responsabilidade ou de ação afirmativa, sem que necessariamente uma coisa exclua a outra, né? Acho que é certo.